Recebi o teu bilhete para ir ter ao jardim. Tua caixa de segredos, queres abri-la para mim? E tu não vais fraquejar, ninguém vai saber de nada. Juro, não me vou gabar, minha boca é sagrada. Estar mesmo atrás de ti, ver-te da minha carteira. Sei de cor o teu cabelo, sei o shampoo a que cheira. Já não como, já não durmo, e eu caia se te minto. Haverá gente informada, se é amor isto que eu sinto. Quero meu primeiro beijo, não quero ficar impune e dizer-te cara a cara, muito mais é o que nos une que aquilo que nos separa. Foi tão fugaz que nem deu para ver como era o fogo que a tua boca prometeu. Pensava que a tua língua sabia a flor de jasmim, sabe a chicla de mentol, e eu gosto dela assim. Quero meu primeiro beijo, não quero ficar impune e dizer-te cara a cara, muito mais é o que nos une que aquilo que nos separa. Que aquilo que nos separa. Eu quero meu primeiro beijo sem aquilo que nos separa e dizer-te cara a cara sem aquilo que nos separa. Promete-la outro encontro sem aquilo que nos separa. Aquilo que nos separa. São dois artistas brasileiros que vivem e trabalham atualmente em Portugal. Ela é atriz e cantora, ele é ator multifacetado, encenador e autor. Valéria Carvalho acaba de lançar Rui em Jeito de Bossa, um CD onde regria sucessos de Rui Veloso. Miguel Tiré participou na novela Impostora e brilhou na peça Cidade Maravilhosa. Muito bem-vindos, Miguel e Valéria, à RDP Internacional, ao Germano Campos Entrevista. É ainda preciso falar devagar, ou vocês já têm o ouvido treinado para ouvir falar português de Portugal? Diga aí, Valéria. É mais que treinado, né?
Tu sim, já tá porque viciado, porque tu já estás cá tá viciado. acho que há quase 3 décadas? 27. 27 anos. Final de 90. Então conta-me lá essa aventura para quem não te conheça, para já, enquanto cantora, que vai ser uma revelação daqui a pouco. É. Conhecem-te como atriz, eu já te conheço há muitos anos, É verdade. inclusive já trabalhámos juntos, não É é? verdade. Onde foi mesmo, No Germano? SIC 10 horas, Pois primeiro, é. e depois no Não Há Pai, com o saudoso Camacho Costa. Exatamente. É verdade. Queres-me recordar exatamente em que ano é que foi? Não sei se foi o teu primeiro grande papel na televisão. O Noapai foi a rampa de lançamento. Foi aí que eu fiquei mais conhecida do grande público. Qual era o digamos papel assim. que tu fazias? Era a empregada, a Juraci. A Juraci. A Juraci, que arrebentava tudo. E foi muito bom ficar conhecida como... Mas eu não sou comediante, não é? E então chegou um momento em que eu parei de fazer televisão, saí, fui uma companhia de teatro, fiquei 8 anos nessa companhia. E aí agora que eu voltei, que estou fazendo a Espelho d'Água, que é um personagem dramático, que também é muito bom para mim. Não é? Não estar sempre naquele registro da comédia, no final eu já não estava aguentando mais fazer aquela comédia pastelã, digamos assim, que era sempre o mesmo registro. E então, agora é essa aventura do disco, né? E um dia Já de lá, cada vez. já lá vamos chegar. Há um bocadinho o estigma, por exemplo, de um personagem brasileiro ter que ser uma empregada doméstica, por exemplo, no teu caso, ou não? Não, eu acho que não. Acho que aconteceu. Aliás, o personagem era para uma ucraniana, era para ser do leste. Eu fiz o casting e fui escolhida, mas eles estavam mesmo... Era para ser mesmo uma pessoa do leste. Foi sorte, eu acho. E, não, eu acho que a gente pode fazer qualquer personagem, não é? Eu agora no Espelho d'Água faço a cabeleireira. Mas normal? É. Uma mulher completamente normal, que está chegando a uma certa idade e não teve filho, então está desesperada, mete os pés pelas mãos porque quer ter uma família por causa do relógio biológico, aquela coisa toda. E tinha que ser brasileira essa personagem ou não? Não, esse personagem, os meus textos nem vêm vem mesmo em português, porque era um personagem, era para uma portuguesa. O que eu achei maravilhoso, porque quando tentam escrever para um brasileiro, aí acabou, aí danou-se. Porque cai naquele estereótipo e fica muito pobre pra gente. Isso do ponto de vista português. Do ponto de vista português. O que é que achas que os brasileiros pensam dos portugueses e os portugueses pensam dos brasileiros? Não só posso falar por mim, né? Claro, já vou perguntar o mesmo ao Miguel. Pra mim já é muito difícil falar o que quer que seja, porque eu cheguei aqui com 21 anos, tenho 49 e toda a minha Não parece. vida... Muito obrigada. Podia parecer também que não havia problema nenhum, né? Não há mal nenhum em parecer que tem 49 ou 50 ou o que quer que seja, mas enfim. A idade está cá por dentro, não é por fora. É. Mas para mim já é difícil, porque cheguei aqui com 21. E toda a minha fase de adulto, digamos assim, a minha profissão de artista, eu aprendi aqui em Portugal, fazendo aqui com os portugueses. Portanto, eu não tenho muito aquela coisa de separar já, aliás, o meu disco, esse Ruim Bossa, é muito isso, é a minha maneira de sentir a música portuguesa, não é? Com a minha raiz, mas já como se diz na música do Rui, não se ama alguém que não ouve a mesma canção, né? Não adianta falar... Conversos de Carlos T. Não adianta falar a mesma língua, não basta falar a mesma língua, tem que ter amor. Se não houver amor, não faz sentido. E no caso do Miguel, basta falar a mesma língua para nós nos compreendermos ou ainda é muito complicado? Olá, é um grande prazer estar aqui. O prazer é meu, Miguel. Obrigado pelo convite. De fato, tem uma história muito diferente em relação a números, em relação a Valéria. Estou aqui há um ano, só um ano de vida, mas já tinha experiências anteriores, já tinha namorado uma portuguesa numa ocasião de... Mas cá ou no Brasil? No Brasil, não vivendo cá. Ocasião de trabalhos com portugueses, já tinha feito uma telenovela que era Brasil-Portugal, RTP Bandeirantes, já tinha feito um trabalho de teatro que tinha ensaiado e ficado em cartaz aqui com muitos portugueses. Então o ouvido já era bem treinado. Com mais esse ano, existem muitas expressões específicas que eu ainda não conheço. Nomeadamente... Eu vou falar mais devagar. Se eu não conheço, como é que eu vou nomear? Não, mas não é isso. Até as expressões que em brasileiro ou em português do Brasil significam uma coisa... E aqui outras, né? Mas completamente diferente. Sim, e até às vezes ofensiva. Sim. Certo? Sim, certo. É muito curioso como...
Talvez, assim, o Brasil é tão continental que talvez a diferença de alguém de Belém do Pará para alguém de, sei lá, Santa Maria, do interior do Rio Grande do Sul, talvez seja tão grande de nós. Mas é curioso como existe uma unilateralidade, como o português está muito mais acostumado a ouvir o brasileiro do que vice-versa. Temos 40 anos de novelas brasileiras. Eu acabei de estar em cartaz aqui, pretendo voltar agora em janeiro, se tudo der certo, ainda não tenho... Com a Cidade Maravilhosa. Com Cidade Maravilhosa. Cidade Maravilhosa é um solo de mímica teatro físico que dá sequência a uma pesquisa de trabalho minha, chamada Teatro Inventado, que tem muito esse trabalho da mímica, teatro físico, composição de personagens, sempre criações próprias. E esse trabalho específico, que é o meu primeiro solo, ele é em cima da carioquice, do jeito de ser do carioca mesmo. Já tinha tido 2 temporadas no Rio de Janeiro, em 2015. Quando eu estreiei esse espetáculo lá, eu não pensava em vir morar aqui. Quando eu pensei em vir morar, eu pensei, opa, já tem um produto pronto. Ao mesmo tempo, será que interessa em Portugal? Porque ele é tão especificamente sobre a carioquice. E aí, na hora de trazer para cá, o meu primeiro impulso, inclusive das produtoras, as meninas do Rio, que abraçaram esse projeto e que a gente está junto nele, que são quatro portuguesas, que 3 delas moraram anos no Rio de Janeiro. Olha só, somos irmãos mesmo, né? Somos muito próximos hoje em dia. E há quem diga que não há coincidências, é mentira. Não, é isso, é porque são muitas proximidades, então você acaba esbarrando com alguém que morou do seu lado, lá do outro lado do continente, em outro continente, do outro lado do oceano. Mas quando eu pensei em trazer o Cidade Maravilhosa, quer dizer, quando eu resolvi trazer o Cidade Maravilhosa, o impulso foi de tentar... O primeiro pensamento foi de adaptar as coisas, foi de mudar, foi de mexer. Eu faço personagens muito típicos, eu faço um menino de rua, eu faço um outro personagem bem malandro que abandonou o trabalho só para encher a cara de cerveja. É bem sobre o estereótipo do jeito de ser, da falta de compromisso do carioca. Então tem muitas gírias, então eu pensei, será que eu faço assim? Será que eu adapto? Depois eu pensei, não, ela é tão sobre o Rio de Janeiro especificamente, que eu vou fazer na íntegra exatamente como ela é, quase que como um safari, como se estivesse visitando um carioca, Miguel, realmente no meio de Ipanema. A reação foi muito boa. Foi muito boa. E as pessoas perceberam de uma ponta à outra. Perceberam de uma ponta a outra. Tem sempre uma coisinha ou outra, como eu quando assisti aqui, que eu já sou fã, o César Mourão, assisti com direção de um brasileiro amigo meu, que é o André Paslem, assisti ele fazendo Esperança Velha, eu acho. Ele fazia uma velha, ele é muito bom, ele é muito espontâneo e tinha ali... É muito de improviso. Muito de improviso e tinha ali muitas gírias portuguesas que eu desconheço. Mas o fascínio que eu tenho em assistir, perceber o que está sendo dito, só não entender o que aquela expressão quer dizer, foi o mesmo fascínio que alguns portugueses que não percebiam. E perguntou 100%. A seguir o que é que isso significava? Uma ou outra, mas eu não conseguia lembrar. Mas tem umas gírias muito específicas, né? Você precisa de anos, né? Em Minas Gerais há gírias, Valéria? Nossa, o mineirês. Nossa. É um dialeto. Particular, né? Dá-me aí o... É um dialeto. Olha, por exemplo, tem uma palavra que eu adoro, eu e meu filho, que a gente usa. Aliás, há muitas palavras que eu nasci em Formiga, no interiorzão mesmo. Então, por exemplo, a palavra muquenhar, que é o verbo muquenhar, só em Minas, que diz que a minha avó dizia. Nem eu sei. Exatamente. Então, muquenhar é o seguinte, é uma coisa maravilhosa, que é quando você deita, há um momento em que você muquenha, ou seja, deitar é uma coisa, mas há um momento em que você arranja aquela posiçãozinha, aquela em frente ao sofá, ou quando você vai, aquela posiçãozinha, de aconchego. Aqui é. Então, isso é que é muquenhar. E o muquenhar lá em Minas é sagrado. Por exemplo, se a sua mãe ou sua avó foi deitar, e você fala, mãe, me dá um copo de leite. Se ela falar assim, já deitei, a criança insiste. Mas se ela falar assim, já muquenhei, não, aí ninguém, entendeu? Muquenhar. Nem tem coragem para dizer. É sagrado. E é engraçado que o meu filho, hoje em dia eu falo, João, traz um copo d'água para mim. Ele fala, já muquenhei. Que palavra sensacional. E você guardar essa. Mas tem muitas. Minas é um dialeto, é uma coisa maravilhosa, eu adoro. Às vezes eu fico pesquisando mineirês, tenho saudades, né? Isso acontece também com outras regiões do Brasil, por exemplo, como a Bahia? Sim, o Brasil é todo assim, de ponta a ponta. Mas é engraçado, eu tava lembrando aqui, você não fez a peça da Festa da Floresta? Isso é meu irmão, Carlos Thierry. Meu irmão tem uma história aqui em Portugal de muitos anos. Eu estava tentando lembrar quem era, porque eu já lembro que ele fazia um tigre que tinha uma fisicalidade incrível. Não, ele não fazia, ele foi um encenador. Ele fez a parte de corporalidade. Não, o encenador mesmo do espetáculo como um todo. Eu lembro que eu adorei.
Agora fiquei curioso para saber quem é Eu esse lembro, tigre que é parecido eu comigo. lembro de uma situação eu achei que era você, então é seu Tens, irmão. tens, É meu que, irmão mais velho. tens que perguntar quem é que é da companhia, quem é que fazia o elenco do Tigre, não é? As coisas que ficam na cabeça dele. Obviamente que o Miguel é um produto do espetáculo do Brasil, por causa do pai e por causa da avó, presumo. Vamos revelar, para quem ainda não sabe, quem é que é o pai, antes de chegarmos à avó. Meu pai, Cécio Thierry, ator, diretor de televisão. Sem cabelo. Careca, sem cabelo. Sim, exatamente. O cara com uma carreira incrível, mas ficou essa, que ele é careca. Não, é isso que vai se falar dele. Não, Valéria, para quem é Cécio Thierry, não sei quem é, vão ao Wikipédia, vão ver as imagens, não, muitas vezes podem não associar, de repente, quem é que é o autor e quem é que é o nome. Hoje em Claro, dia, a claro. nova Depois geração... depois de ver, é este, gosto muito. Não, o Cécio Thierry apareceu em muitas novelas. Não, e a outra coisa que é, o tempo passou, por incrível que pareça, o tempo passou. Outro dia, a filha de uma amiga minha, eu falei que ia no show da Maria Bethânia, ela não sabia quem era Maria Bethânia. Eu falei, Maria Bethânia. Meu Deus do céu. Aí eu fui falar, explicar, eu estava em estado de choque, eu fiquei nervosa, ela tinha uns 15 anos de Mas idade. portuguesa. Depois ela falou, sou a irmã do Caetano Veloso. E o Caetano ela conhecia. Aí foi, aí deu, chegou Mas em algum assim, lugar. hoje em dia é uma geração que já aniquilou muita coisa que para nós era sagrado, eles não conhecem, não sabem que existe. Bom, falar não então sabem de Elis quem é. Regina é mentira, também não sabem, não é? Eu acho que não sabem, não. É uma coisa... Houve uma geração que se perdeu, que aqui em Portugal lotava Coliseu 3, 4 dias seguidos. Hoje em dia ninguém sabe quem é. O mundo mudou, né? O mundo mudou. E pronto. vocês sentem isso, Miguel? Sinto sim. Eu lembro do... Mas, enfim... É muito triste com uma figura como a Bethânia, que está viva e que faz um show como talvez ninguém no mundo, né? E ela Que lotou o recita- Coliseu 3 dias outra vez aqui, mas Sim. com uma outra geração. E ela gosta muito de falar, e os mas é portugueses, difícil. aliás, ela diz isto há anos, os portugueses gostam de a ouvir falar. Sim. Entre as Porque músicas. tem um apreço pela palavra, tem um Exatamente. apreço pela poesia, pela literatura, e ela é de uma força no palco a falar, e principalmente a cantar, mas ela tem esse lado particular do recitar poesia, que eu imagino, nunca a vi aqui, não tenho essa noção, mas eu tenho amigos portugueses que são especialmente mais fãs da Maria Bethânia do que a maioria dos brasileiros que eu conheço. Eu acho que o tempo passa, de alguma maneira natural. O triste é essa geração não ser incentivada a, pelo menos, conhecer alguém como a Bethânia, que está hoje, ou seja... Se essa pessoa, anos depois, daqui a muitos anos, vier a descobrir quem era e perceber que perdeu a oportunidade de ir a um show, como eu, muito jovem, não tive a oportunidade, não sei, de ver quem, Cazuza ou Renato Russo, deixei passar, quando vi já não era hora mais. Do Barão Vermelho, não é? Nunca vi Cazuza cantar, por exemplo. Podia ter ido ver, mas nunca... Quando fui prestar atenção já era tarde. Já tinha morrido. São Eu ocasiões também que... acho que o mundo mudou mesmo, porque, por exemplo, a Maria Bethânia teve aqui, lotou 3 dias no Coliseu, mas ela não fez divulgação. Por quê? Porque hoje em dia, não é, a venda é online. As pessoas não precisam mais fazer flyers, nem cartazes, nem MUP, nem divulgar em lugar nenhum, porque bastou ela abrir, em uma semana ela esgotou 3 Coliseus. Então, não há divulgação, não há entrevistas. Os métodos de promoção e de marketing são completamente diferentes. Eu perguntava pelo pai, que para além de ator é também diretor. Exatamente. E agora a avó. A avó é a famosa Tónia Carreiro. Tónia Carreiro. Que eu tive exatamente. o prazer de entrevistar e tive o prazer de me emocionar com ela. Eu vou só contar rapidamente que há uns 25 anos, quando ela esteve em Portugal, eu fui entrevistá-la ao Hotel Tivoli. E quem é que estava nessa altura a cantar era a Simão de Oliveira. Estava a cantar ao piano, acompanhado pelo mestre Jorge Machado. Houve ali uma pequenina conversa entre todos, e quando nós sentámos no sofá para ouvir a Simone cantar, e quando a Simone começa a cantar, a avó começa a chorar. E claro que chorámos todos com ela, porque aquilo era demasiado emocionante. Portanto, eu posso dizer que eu chorei ao lado da avó. e por um belo motivo. A avó tem quantos anos nesta altura? 95. 95. O que é que ela diz às novas gerações? Ixi, tanta coisa. Minha avó sempre passou muito a palavra dela com muita ênfase, com muita delicadeza e com muita elegância, né? Mas ela nunca segurou. Ela sempre foi uma pessoa que teve o prazer e a paixão de falar o que pensa no bom, sempre construtivamente. Ela também já tem idade para fazer isso, não é? Sim.
Há alguns anos, né? Acho que a partir dos 70 e poucos, uma pessoa ganha o direito da palavra, né? Com licença que eu vou falar, e quem está em volta ouve até o fim. E baixa. Então assim, termina um espetáculo, você fala, e aí? Ela sente, parará, fala tudo que ela pensa, coisas boas. E até coisas práticas. Às vezes, outro dia alguém me contou uma história, estava escrito atrás de um programa de teatro, de que na primeira direção teatral levou uma bronca dela porque não sabia fechar o pano. Ai, parabéns, sua peça é ótima, mas você não sabe fechar o pano. Aí ele, como não sei? Não, posso te ensinar? Claro, por favor. É assim, a peça acabou, o pano desce, o pano sobe, aprendeu. Aí levou uma aula dela ali, 5 minutos, e aprendeu. Levou uma zema nas orelhas, como nós costumamos dizer. Ela ainda está no ativo, Miguel? Não está a trabalhar, está bastante. Ela não faz assim nenhum especial, de vez em quando convidado? Não, já tem alguns anos que ela está em casa, estamos cuidando Mas dela. Isso não custa terminar a carreira? Para quem está habituado a ser tão idolatrado pelo público? Olha, sim, mas tem um certo ponto da idade, às vezes, que é uma escolha mesmo, né? Ela fez uma escolha alguns anos atrás já tem... Ai, se eu disser 20 anos? a data... Não, 20 não, mas 10. Com 85. Ela terminou a carreira com... Acho que com 84 ela estava em cartaz com uma peça. Eu posso estar errando por um ano. E como é que ela decidiu? Ela perguntou-vos, consultou, disse, ou deu a decisão? Ela foi ficando, ela teve uma coisa chamada hidrocefalia, que é uma coisa que dá no cérebro, que na verdade é uma coisa muito simples, com a qual você pode conviver por muitos anos, mas que atrapalhou um pouco fala e equilíbrio. E aí ela no palco já não estava se sentindo tão com a desenvoltura que ela tinha, e ela escolheu. Ela falou, não, peraí, vou esperar mais um pouco, não vou fazer a próxima, não, deixa eu ficar quieta e tal. É isso, é coisa da idade. E é muito curioso no histórico dela que a gente costuma olhar e não entender como isso é possível, porque por muitos anos ela manteve uma atividade. Quando eu te falo que aos 84 anos ela estava em cartaz, ela estava no palco e quando terminava o espetáculo ela gostava na hora de agradecer, ela curvava para frente, punha as duas mãos no chão, se dobrando, assim, mostrando a elasticidade, botava as duas mãos no chão, levantava, e todas as senhoras no teatro, e aplaudiam, 84 anos, e põe as duas mãos no chão. Então, fazer grande ginástica. Exatamente, sustentou por muitos anos esse lugar dessa pessoa que não envelhece, e todos envelhecem, todos nós envelhecemos. Miguel, em algum momento ela escolheu, fala, bom, então agora... E a partir de que altura é que começaste a perceber a importância da tua avó junto da cena artística brasileira? E portuguesa também. É muito difícil. Agora eu estou a perceber o tamanho da portuguesa, o quanto é referência também. É muito difícil dizer uma data, mas desde que eu me conheço, desde que eu me entendo por gente... ter essa referência das pessoas falarem, eu conheci muito mais a importância dela através do brilho dos olhos das outras pessoas falando para mim, do que através de eu ter acompanhado anos de carreira. É impossível ficar indiferente perante o talento, a grandiosidade a presença, da Tónia Carreiro. Do pai também. Pois é. Ceci Thierry tem personagens que eu até hoje está no teu imaginário. Claro, com certeza, marcou. Legal. Marcou uma Queres-me geração. só recordar para ver se podemos partilhar? Um personagem em que o Cécile... Foram muitos. Ou uma novela em que ele tenha entrado. Muitas novelas com Exatamente. ele. Não tem assim uma, mas eu lembro um vilão que ele fez uma vez, que esse vilão marcou. Teve um vilão com o Tarcísio Meira, Roda de Fogo. Acho que sim. Teve era um vilão homossexual que enrustido. foi maravilhoso esse personagem. Maravilhoso. E a Tónia Carreiro desde sempre, né? A Tónia, de facto, é... Ela hoje deve ser das atrizes, ou eu nunca se é ex-atriz, mas das atrizes de mais idade que está viva, não é? Porque depois temos o Lima Duarte, temos a Fernanda Montenegro, temos outros... Acho que Bibi Ferreira é da idade... também tem 90 e tal. Também 95. Bibi Ferreira faz parte do meu imaginário. A Mulher Rendeira, por exemplo... Eu tinha lá uns discos de 45 rotações e eu via a Mulher Rendeira. Uma coisa inacreditável. Bibi continua no palco, cantando, fazendo shows e tal. É incrível. Temos agora a oportunidade de não ouvir a Bibi Ferreira, mas de ouvir aqui a nossa querida Valéria. Valéria, como é que surgiu este disco Rui em Jeito de Bossa? Primeiro, tu quando chegaste a Portugal conhecias o Rui Veloso? Não conhecias, não fazias a mais pequena ideia de quem ele era? Quando eu saí do avião, eu encontrei o Rui, né? Quando eu saí do avião na aventura, que eu vim com uma mochila cheia de sonhos nas costas.
sem dinheiro, com a passagem comprada parcelada, um brinco de pena de papagaio na orelha. Vim com um bailarino, na época eu era bailarina também. E veio uma pessoa buscar, ia vir uma amiga dele buscar a gente no aeroporto, ela não apareceu. Então, falei, e agora? Falei, agora vamos sair do aeroporto. Uma coisa de cada vez, vamos sair do aeroporto. E então nós pegamos o autocarro, fomos para o centro do Porto, e estava uma multidão na rua, que estava tendo um show do Rui Veloso, ao ar livre. E eu olhei para aquele cara lá, com aqueles óculos, e falei, quem é esse? Me falaram, é o Rui Veloso. Eu falei, olha, a gente lá tem o Caetano, aqui tem o Rui, tudo igual. E aí comecei a ver aquela figura, né? O Rui é tão careta, assim, a nível de aspecto, né? Aquela camisinha, eu brinco com ele, de Beto, com seus óculos e tal. Começou a ver aquela sonoridade, aquela voz de blues, né? Aquelas letras incríveis que começaram... Que é a raiz musical dele, que são os blues. Começaram a me posicionar onde eu estava, né? Quando eu comecei a ouvir o Porto Sentido, eu comecei a entender a realidade onde eu estava inserida. Eu não conseguia exprimir por palavras ainda, né? Era aquela coisa muito... Onde é que eu tô? Eu tinha 21 anos. E aí, depois disso, o Rui foi acompanhando toda a minha história. E quando é que o conheceste pessoalmente? Eu conheci o Rui quando eu comecei a cantar à noite nos bares. Depois, porque eu fui bailarina durante muitos anos, mas sempre toquei meu violão. E comecei a cantar. E o Rui é uma pessoa extraordinária, porque ele, do alto do seu castelo de estrela de rock, ele conhece toda a gente. Todos os músicos da lusofonia frequentam a casa do Rui. E eu, ao conhecer músicos brasileiros, africanos, eu sempre gostei muito da música cabo-verdiana, da música da Guiné-Bissau. Agora eu estou muito viciada na música de Mali. E todas essas músicas étnicas todas, eu comecei a conhecer músicos que acabei conhecendo o Rui. E depois, passado um tempo, eu produzi um programa através da Casa da Língua Portuguesa, que é uma associação que eu estou envolvida. Nós fizemos um programa sobre interculturalidade. O Rui foi um dos convidados. E nesse programa a gente se aproximou mais, eu comecei a frequentar mais a casa dele, os churrascos, as festas. E como eu sempre, num espetáculo que eu fiz, que era o Chico em Pessoa, que era a mistura de Chico Buarque com Fernando Pessoa, que foi encenado pelo Carlos Paulo na Comuna. Nesse espetáculo, Carlos Paulo falou, chega, aqui você vai cantar. Eu falava, pô, não, eu só gostava de cantar na minha casa, né? Ele, não, agora vai começar a cantar no palco Mas também. tu não acreditavas nas tuas potencialidades? Era uma coisa muito íntima, e também quem ouve meu disco vai perceber isso, que é íntimo, é orgânico, é o que é, não há, é a minha maneira de sentir mesmo a música portuguesa. E então, quando eu comecei a cantar no palco, nesse espetáculo, aí eu comecei a profissionalizar mais, digamos, a parte musical. E então foi assim, eu estava uma vez no Rio de Janeiro, na casa do Tio Martins, que é um músico lá da banda do Tim Maia, e eles me perguntando, então, mas como é que é a música portuguesa? Eu falei, olha, tem um que eu gosto muito, que é o Rui Veloso. E aí cantei o primeiro beijo em bossa. Teve alguém que buscou uma flauta transversal, alguém que filmou e alguém que colocou no Orkut. E aquilo nas redes sociais, de repente o Brasil estava, quem é Rui Veloso, onde é que é o show? No Brasil tudo é rápido, né? E pronto, e aí eu mostrei isso pro Rui. Eu falei, Rui, olha aqui, aconteceu isso. E depois, toda vez que ele me via, ele falava, canta, canta. Ele gostava de ouvir, muitas vezes ele dormia. Não se pode dizer. Aliás, acontece muito quando eu começo a cantar, muita gente dorme. É uma particularidade, é verdade. A pessoa, a muquenha, como é que é o nome? Muquenha. A pessoa muquenha na hora. Exatamente. Mas isso é mau para o artista, não é? Não sei, olha, uma música que te faz dormir é bom sinal. Valéria, mas um objetivo é nós, pelo menos até ao fim da música, certo? Não sei, todo mundo fala que adora ouvir meu disco quando chega do trabalho. Ou então quando sai de uma situação estressante, todo mundo coloca um em voz. Isso é verdade, porque tu tens uma voz com mel. Com L no fim, não é com mel, não é? Como a gente já falou. Não conheces este disco? Rui em jeito de bossa? Não, mas agora fiquei bem curioso. Então vamos ouvir uma música e depois vais-me dar a tua opinião. Pode ser? Qual que você vai colocar? Porto Sentido. Quem vem e atravessa o rio junto à Serra do Pilar, vê um velho casario que se estende até o mar. Quem te vê ao vir da ponte
as cascatas sanjoaninas erigidas sobre um monte no meio da neblina, por ruelas e calçadas da ribeira até a foz, por pedras sujas e gastas e lampiões tristes e sós. Esse seu ar grave e sério num rosto de cantaria que nos oculta o mistério dessa luz bela e sombria. Ver-te assim abandonado nesse timbre pardacento, nesse teu jeito fechado de quem morre um sentimento e é sempre a primeira vez em cada regresso a casa, rever-te nessa altivez de milhafre ferido na asa. Da ribeira até a foz, por pedras sujas e gastas e lampiões tristes e sós. Ver-te assim abandonado nesse timbre pardacento, nesse teu jeito fechado de quem morre um sentimento e é sempre a primeira vez em cada regresso a casa, rever-te nessa altivez de milhafre ferido na asa. Miguel, Que lindo. da sua justiça. Que lindo, e é tão Porto, né? Você não muquenhou aí não, né? Não, achei lindo, de jeito nenhum. Para quem está a ouvir isto pela primeira vez, qual é que é a reação? Olha, sabe que eu fui pro Porto agora, porque eu gosto muito. Eu escolhi Lisboa para viver, mas tenho uma paixãozinha especial pelo Porto. E como tem o espírito da cidade, mesmo feito como uma bossa brasileira, né? Como a letra é romântica, como o Porto é, né? Ela é densa, ela descreve bem a cidade. Tá lindo, tá super bem cantado. Você não conhece Corrui?
Não conheço. A primeira vez. Essa música é considerada o hino do Porto. O hino do Porto, Chamado imagina. Porto Sentido. Se Portugal separasse, não é? Esse Como já houve essa polêmica que o Porto queria ser independente. Isto seria o hino nacional do Porto. Isso seria o hino nacional, uma responsabilidade assim. Quando eu chego, não há um ser humano nessa terra que não conhece o Porto Sentido. Não, é que ainda por cima esta música... Então você ouviu nesse primeiro dia essa música sendo cantada pela multidão, né? No show que você disse. Exatamente. Nossa, deve ter sido de... Não há coincidências, Valéria. Inesquecível. Não há coincidências. Não há coincidências. Estás a ver? Nossa, que lindo, parabéns. Ela está mesmo de parabéns. Está de parabéns tanto ela como o filho. O filho é o João Pedro Lima, que já cá esteve neste programa, no início de 2017, como um dos jovens talentos realmente a descobrir e a acompanhar. Eu ouvi-o numa peça de teatro ao teu lado, e depois já o vi agora como o grande modelaço que ele está a ter. A carreira do João Pedro é exatamente a continuação da tua, ou é melhor ou é diferente? É diferente, não tem nada a ver. O João vem de uma escola, não é? Da Escola Profissional de Teatro, do Avilés, vem também de um berço. Né? De Cascais. Ele é neto de Francisco Nicholson, de Lourdes Norberto, Fernando Lima, Magda Cardoso, toda a família por parte do pai, o próprio pai, Pedro Lima, músico que compõe para imenso teatro de revista também, e não só. Ou seja, o João foi criado num berço totalmente diferente do meu, que também, assim, eu na verdade, em Formiga só tinha um cinema que era do meu avô. Eu cresci dentro do cinema. Meu pai passava filme e minha mãe vendia pipoca. E numa época que não existia censura, portanto, eu fui no cinema desde a época de bebê. Nesse sentido, a gente tem isso parecido, mas eu não tenho uma formação como a do João, não é? Minha formação foi dos palcos da vida. Comecei como bailarina. Quando eu fiz o teatro de revista aqui em Portugal, com pena na cabeça, fazendo Lisboa, cantando a marcha e dançando, foi que eu fui entender onde é que eu estava a nível de interpretação. Foi por isso que quando eu fiz a comédia na televisão, não a Pai, eu tive tanto sucesso. Porque eu tinha o tempo de comédia de revista. Eu sabia comunicar com o público. Aliás, o Chico Nicholson era um dos autores. Exatamente. E eu convivi com muitos grandes, né? Cuxa Carvalheiro, Carlos Paulo, Rita Salem, todo esse pessoal estava no teatro de revista. E o que mais Marina Mota, Maria Vieira, eu sou fruto de conviver com esses artistas. Tanto o João já tem uma vivência diferente, ele vem da escola do EPTC e ele já fez coisas muito fortes. Ele fez uma peça de teatro com o Tiago Torres da Silva, que chamava-se Barulho das Luzes, onde ele fez, por exemplo, um transexual. Foi um personagem fortíssimo que o João fez brilhantemente. Mas muito novo. 16 anos. 16. Teve que rapar o pelo do corpo todo. Ele fez um transexual brilhante. Eu fiquei impressionada com a maturidade artística dele. E depois na escola ele fez Genê, ele fez coisas fortes, né? E depois tive a honra porque eu já era fã dele como ator. O meu filho me surpreendeu imenso quando nós fizemos a nossa peça, O Sofá, Mamãe e Eu. E foi maravilhoso contracenar com ele. Nem me lembrava que ele era meu filho, na verdade. A gente ali éramos... Por acaso, isso é verdade. Eu, quando fui ver a peça, vocês eram apenas 2 atores. Não tinha isso, não. Nem no processo de ensaio. Houve um momento de fragilidade, que foi quando o Francisco Nicholson faleceu, não é? Foi no meio da temporada. E ali houve um espetáculo da estreia, foi um espetáculo muito difícil para nós, porque... Eu, em vez de preocupar comigo, eu como mãe não consegui. Estavas preocupada com o neto? Não consegui com virar. O neto do Chico Nicholson. Eu fiquei preocupada com o João. Eu fui mal pra caramba, ele foi muito mal. A estreia foi um espetáculo péssimo, inesquecível de péssimo. E eu nunca mais vou esquecer. Quando nós saímos, estava o encenador, que é o Lamberto Carrozzi, italiano, né? Tinha uma janelinha assim no canto, no camarim. E abriu e a gente saiu e ele estava lá assim, fumando, com os olhos assim esbugalhados, e eu saí, olhei, e então veio o Marcos Santos, que era o cara que tinha feito a música, que também acompanhou todos os ensaios, eu e o João olhando para ele, tipo, desesperados, tipo, foi bom ou foi mal, né? E ele só, eu nunca mais esqueci, ele bateu a mão no nosso ombro e falou assim, coragem. Porra, acabou com a gente. E eu lembro que os 3 foram para essa janelinha fumar, e eu nem fumava também, peguei um cigarro. Ficamos os 4 fumando num cubículo de tão mal que tinha sido o espetáculo. Depois eu falei, João, olha, é humano. Fazer o quê? E pronto, e aí depois a gente cancelou. Nós cancelamos, porque ele não estava em condições mesmo de continuar.
cancelamos os 3 espetáculos e depois a temporada voltou, nós voltamos a fazer uma estreia com os convidados e aí correu tudo E aí bem. correu muito bem. Tivemos esgotadíssimos Exatamente, e foram aplaudidos de pé. sucesso. Miguel, já alguma vez contracenaste com o pai ou com a avó? Com meu pai num filme, uma ocasião, foi muito curioso. Ainda mais uma situação, enfim, curiosa. O filme era meio fantástico, meio cômico e tal, mas tinha um final muito dramático e que era curioso que eu fazia eu fazia um fantasma morto, preso no tempo, e o fantasma do pai dele. Então a gente teve uma cena de encontro em que eu era o pai do meu pai. Invertíamos papéis. Invertido. Ele olhava a figura do pai dele morto aos tantos anos, aos 20 e poucos anos. Engraçado. E aí era muito curioso, que foi uma cena de muita emoção que eu fiz com meu pai. E foi muito interessante. Mas foi só essa cena. Tivemos alguns projetos já de família toda trabalhando junto. É bonito te ver falar disso. Falar de estar em cena com seu filho presente. Nunca tive, acabei que já... Mas já é fiz possível mais ainda, trabalhos. vocês contracenarem? Ainda é possível, vamos ver se isso vai acontecer. Isso trazem uma peça a Portugal. Opa, ia ser bom. E eu agora fiquei curiosa para ver a sua peça. O Cidade Maravilhosa. Tomara que em janeiro ele esteja em cartaz. Em janeiro de 2018, portanto... Janeiro de 2018, já esteja de volta em cartaz. Em março eu vou estar, isso eu já posso falar com certeza, com um espetáculo que é um gigantesco sucesso no Brasil, que chama Selfie. Vai estar no Tivoli. Vai estar 2 semanas no Tivoli e 1 semana no Porto. No Teatro Sá da Bandeira? Ai, eu não sei. Talvez, ainda. talvez. Desculpa, ainda estamos a 2 meses da divulgação, ainda não Já não me está cá contaram quem qual é falou. o teatro, mas estaremos lá no Porto. Mais ou menos os 3 últimos fins de semana do mês de março. E é um espetáculo de muito sucesso no Brasil. Somos eu e Matheus Solano, com uma pegada que é bem a do Cidade Maravilhosa. É também mímica, teatro físico, palco nu. A gente faz uma peça sobre a importância, sobre a influência da tecnologia de portátil na nossa mão, sobre como hoje a gente está vivendo mais a vida com a cara enfiada no celular do que quem Há quem ache que é uma praga dos tempos modernos. como a gente está conectado a tudo no mundo e desconectado do que é real e do que está em volta da gente. Como do quanto isso mexeu com a humanidade recentemente. E já agora, Miguel, porquê é que optaste, pelo menos para já nesta fase da tua vida, viver em Portugal? Belíssima pergunta. Por um somatório de fatores. O primeiro deles tinha a ver com o Rio de Janeiro, especificamente. Hoje o Rio está numa situação muito complicada, mas já quando eu saí do Rio há 1 ano e meio atrás, que foi antes das Olimpíadas, eu já estava muito incomodado. Talvez eu tenha sido parte de uma primeira ou de uma segunda leva que precisou sair do Rio por uma... Eu acho que as Olimpíadas foram uma espécie de abuso quase, eu não gosto de usar a palavra aqui, mas um abuso sexual que o próprio Rio de Janeiro fez com ele mesmo, que o próprio brasileiro fez com... Ou seja, a gente não tinha condição de receber uma estrutura como aquela, e isso só potencializou e revelou o egoísmo, a roubalheira, a falcatrua, como desestabilizou e desestruturou. Não foi o único elemento que desestruturou o Rio de Janeiro, é claro, Miguel, mas foi uma espécie de pilar. Eu recordo que 2 anos antes, o próprio Brasil e Rio de Janeiro também receberam o Mundial. Também. Ou seja, isso foi em escala, os nacional. dois maiores eventos desportivos do mundo foram no espaço de 4 anos no Brasil. É demais. É demais em termos económicos Foi até. uma tentativa um pouco soberba de emancipação. Eu lembro do Lula usando essa palavra, a emancipação do Brasil. Ou seja, no tempo da Dilma Rousseff, em que ela era presidenta. Sim, mas quando a gente conquistou os 2 mega eventos, já era na época do Lula. Enfim, essa coisa da emancipação do Brasil como grande potência mundial e tudo mais... Teve alguma arrogância de todos nós, todos participamos. Assim, na altura, mesmo quem não fosse do PT ficou muito feliz, vamos centralizar e tal. Para o Rio de Janeiro foi muito complicado, foi muito difícil, especificamente, posso falar melhor especificamente da cidade do Rio de Janeiro, como ela ficou incrivelmente cara, incrivelmente violenta por conta disso. Mais ainda. Porque, e depois das Olimpíadas, então, que aí a casa caiu, né, que aí a economia foi para o chão, a economia nacional já estava mal, a do Rio ficou potencializadamente mal. Uma pergunta de curiosidade. Diga. Por exemplo, aquelas favelas que foram pacificadas, não é? O que aconteceu? As favelas continuaram pacificadas? O que eles fizeram com aqueles bandidos? Eu vi uma imagem, que eu já estou portuguesa, né? O que eu sei é o que o pessoal sabe lá.
Ou seja, eu vi uma imagem assim, deles terem pacificado uma favela, uma imagem de helicóptero, onde os bandidos corriam todos assim, com as metralhadoras assim no meio do mato. Ou seja, foi do Complexo do Alemão. Eles não acabaram com os bandidos. Os bandidos passaram de um lugar para o outro. O que aconteceu? A verdade é que o que acontecia no Rio, que era uma coisa muito assustadora para uma cidade, mas que era uma espécie de... Foi sempre uma tentativa de varrer para debaixo do tapete, é que o Rio, por conta da geografia dele, você consegue ter o bairro de qualidade de vida da Namíbia, ou do país mais pobre da África, com divisão de um muro para um bairro de qualidade de vida da Noruega. Você tem São Conrado, é assim, um apartamento que custa no espaço de meia dúzia de metros? No espaço de 100 metros, de 30 metros. Não é possível. De 30 metros você tem um sujeito que não tem saneamento básico para um outro que está morando num apartamento que custa 25 milhões de reais. Vai trabalhar de helicóptero. Que vai trabalhar de helicóptero. Então isso é muito agressivo, isso já é um potencializador de agressividade, né? Aí, assim, o que aconteceu? Quando o projeto Olimpíadas entra em cartaz, torna-se fundamental esconder a violência. Então você invade aquele espaço que era dominado pelo tráfico, você, poder público, né, invade oficialmente, fala, saiam daqui, e esses bandidos saem, não tem oportunidade de trabalho, e a vida inteira sendo bandido, o que você vai fazer? Então eles foram para outros lugares, para cidades periféricas do próprio estado do Rio de Janeiro. É difícil calcular exatamente o que aconteceu. Mas as Olimpíadas só demoram um mês. Exato, mas era todo o processo pré-Olimpíadas, né? A pacificação do Rio de Janeiro. Ou seja, pelo menos uma tentativa, né? Quando o Estado começa a falir de novo e começa a não ter como pagar policial, isso tudo volta, e aí volta com uma agressividade de um período de crise. Eu acho que é uma crise muito particular do Rio de Janeiro. Então, assim, voltando à resposta à pergunta, a necessidade de sair do Rio era muito particular. O Rio estava explodindo até de baixo. Os bueiros estavam... Outro dia uma carioca falou isso pra mim. Cara, o Rio estava até de baixo, explodia. Os bueiros estavam estourando com umas coisas de gás, umas coisas de... Pum! Explodiu um bueiro. Ou seja, a energia do lugar estava tão complicada e está nesse momento. Isso, 1. 2. Portugal está na curva oposta, né? Portugal e Lisboa, especificamente. O mundo está encantado com Portugal. Portugal está numa redescoberta de uma autoestima e isso é visível na energia do lugar, na potencialização do lugar. Então você soma esses dois fatores. Eu quis sair do Rio, vim aqui passar 6 meses. Aconteceu de eu fazer a novela como uma casualidade fantástica do universo. Tinha um personagem para um brasileiro, que é raro, né? É raro ter um personagem que precisavam de um brasileiro da minha idade. Na época que eu ia estar aqui, foi uma loucura. Tudo aconteceu. Opa, tudo aconteceu. Mas um sinal do universo, assim, sendo bem recebido dessa maneira pelo universo. Já ganhando um emprego imediatamente, que é tão difícil. E aí depois, na hora que eu resolvo voltar para cá, eu já tenho a minha peça para botar em cartaz. E Yolanda Laranjeiro, que comanda uma escola de teatro, assiste minha peça, me chama para dar aulas, as coisas acontecem assim rápido, então assim é muito prazeroso estar aqui descobrindo esse outro país e estar vivendo uma energia tão boa. E ao mesmo tempo eu vivo essa dualidade de quem saiu nesse momento, num momento de crise, de que por um lado eu tenho um prazer pessoal de ter me afastado do momento difícil, por outro estão todos os meus amigos, está minha família, estão todas as pessoas batalhando por um lugar que eu amo tanto. Eu me emociono sempre que eu falo disso. É difícil essa opção. É maravilhoso e difícil estar aqui nesse momento, porque está todo mundo lá batalhando muito pelo Rio. Nós queremos é que tu estejas aqui, é? Sim. Mas eu sempre, acabo não conseguindo não falar de um pouco de dor de não estar nesse momento acompanhando e batalhando pelo meu país, mas acho que o mundo todo é nosso, né? Essa divisão em países foi uma coisa que a gente inventou um dia e o mundo todo é nosso. E temos que viver com isso. Porque, por exemplo, eu agora que assinei com a Biscoito Fino, não é? Que é essa editora fantástica no Brasil, eu vou para lá o ano que vem, vou levar o Rui Embossa para lá. Portanto, eu acho que tem um momento que não penso em morar lá, mas eu acho que agora eu vou contribuir com algo de novo, então, uma energia nova, que eu acho que isso é importante. Nada é por acaso. Valéria, se você está aqui agora, porque a sua missão é essa, para depois voltar com algo de acrescentar, porque lá você não está acrescentando nada. E para os nossos ouvintes do Brasil, o que é que eles têm, o que é que eles podem esperar de ti em 2018? No Brasil? Sim. Vou lançar lá. Já começaram. A Biscoito Fino já colocou o disco online para o mundo inteiro, não é? Já começou a promoção digital.
E agora, não tenho, ainda não sei o mês, mas É uma questão de estarei lá. irem seguindo as vossas páginas pessoais no O meu Facebook. valeriacarvalho.net tem tudo. E Miguel, também está junto. Tenho fanpage no Facebook, tem a página do Cidade Maravilhosa também no Facebook e os trabalhos vão sendo atualizados lá. Vamos ver o que eu estreio pro ano que vem aqui. Só um detalhe curioso, como o mundo é muito pequeno, né? A minha avó meu pai tem 4 filhos, que são os únicos netos da minha avó também. E somos 3 atores e um músico e produtor musical, que é o João, meu irmão mais novo. E o João trabalhou muitos anos, até exatamente 5 meses atrás, na Biscoito Fino. Ele gravava na Biscoito Fino. Por 6 meses você não vai gravar com o meu irmão João. E já agora, uma última questão. Miguel, agradeço Ele foi muito. para o exterior também, é mais uma pessoa que saiu do país, foi para o Canadá, só para acrescentar a história. Eu agradeço muito teres vindo cá, Valéria. É sempre um prazer receber-te, muito, muito. Alguma hipótese de um dia vocês atuarem juntos? Olha, todas. Mas nunca se sabe, Quem olha, sabe? tudo na vida. Tem direitos de E a autor, gente- tem direitos de autor esta E a cantora. gente volta aqui para contar essa história de que a gente se conheceu aqui, ó, Com certeza. Olha, Nessa bem entrevista. pensado, exatamente. Gostaram? viu? Muito Maravilha. prazer, muito Eu é que obrigado. adorei e vamos fechar com o primeiro beijo, que espero seja o primeiro de muitos que tu dás. Pode ser? Com certeza. Muito obrigado, até à próxima. Muito obrigado. Maravilha, biscoito fino. Fala pra caramba.